Bem, pessoal, sala extensa. Eu não vou começar, só vou dar o play e começar. A aula é extensa, eu pedi certa brevidade, porque o assunto vocês viram que é bem extenso. Eu vou pedir certa brevidade nas descrições, tá? Para a gente tentar fazer tudo em pelo menos 1 hora. Porque já demora um pouco. Quando tiver pronto, vocês podem começar. Pode começar, senhores. Pode começar? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula, tá? Aula tradicional, mais raio-x. Eu quero pedir bem a participação de todos. Começar pela parte da anatomia primeiro. Articulação do carro, vertical. 3, trapezoide. 4, trapézio. 5, articulação, trapezoide, trapézio. 6, escafoide. 7, trapézio de imagem. 8, léculo dorsal. 9, semilunar. 10, articulação da indivíduo. A 3, Isso aí. Não, tranquilo. Aí, 14, não, isso, 16, capital, 17, 8, Agora no perfil. repito, 1, aí, 4, trapézio, aí, 6, capital, jogo sem continuar, captado, rádio, já. Vamos falar um pouquinho das incidências, tá? Falar da incidência também, qual é, assim, para que ela serve, principalmente. Essa incidência é a incidência dos formatos, para dos formatos deslizantes. Para que serve, geralmente? Para obter essa incidência, né? Ela, deixa eu ver como é que eu quero. O antebraço é apoiado por ele na radiografia com seu superfície anterior para baixo. A mão apoiada, escalada, foi central direcionado para o corpo para o taco, demonstra o escafode de expansão, escafode de na nossa inclinação aqui, né? Ela não se fala densa, dos formatos você vê mais retificado. Isso. Exatamente. Agora. E a inclinação oblíqua em inclinação. Essa extensão oblíqua estão apoiadas, suspensões, inclinada de 30 a 35 graus. Né? Ela demonstra o outro, que é a articulação piramidal. Agora. A incidência oblíqua em inflamação. A mão está apoiada com os pepis na 45 graus, né, inclinada, ou 40, 45 graus na direção da frente da mão. É pequenamente flexionado, né? É dirigido, fecha dirigido para o centro. Ela mostra a suspensão do piramidal, corpo domado, a face radiofamada escafóide e articulação do nosso escafóide trapézio. Trapézio trapézio. Oh, yeah. Yes. Existência
orbital. A mão é flexionada ao máximo, usando a própria mão do paciente, ou então uma objetiva. E peixe direcionado assim, ao 15 graus. Demonstra quando do armário, também do futebol, e a borda formada de trapézio. Pronto, a gente viu as principais incidências, né? Agora a gente vai para a avaliação do punho, de forma geral. A toda vida tem que fazer, quando avaliar uma radiografia, nesse caso. O que é que se trata, o que é que vocês veem? Eu acho que essa está falando de variância. Que é o seguinte, a variância então, pode ser positivo ou negativo. E tem uma variação. Como regra geral, quando a gente fala de variância negra, isso quer dizer que o processo estimulante do rádio ele vai ter mais ou menos uma distância entre 9 a 12 ou 10 a 13. Em comparação, se estender além da superfície articular distal da unha. Em comparação entre o processo estimulante e a superfície articular da unha. E quando a gente compara isso com a articulação concentricar, as superfícies articulares, quando neutras, elas vão estar mais ou menos ao mesmo nível. Quando a gente fala em variação unar positiva, isso quer dizer que a superfície articular da unha projeta-se da unha do rádio do centro É o que você está falando, Amanda, está certo, só que você está falando do referencial do processo estilóide do rádio, certo? Também está correto, tá? Só que geralmente a referência que a gente mais adota é isso daí, que o Juliano está colocando no slide, que é sobre a superfície articular. Aí a variação já vai para 8 milímetros. Por que esse treinamento? Isso. Por que esse treinamento que você falou a gente utiliza tanto? Porque depende da morfologia do rádio distal. Também pacientes que têm um processo estilóide, que ele é mais contudo, mais longo, outros que são mais curtos. Então está correto a literatura, tá? Mas é só que a ferramenta que a gente utiliza mais matematicamente falando mesmo. Essa que está no slide é referente ao nível da articulação rádio-unar distal, com essa variação de 2,5 milímetros. Tá? Mais ou menos. Isso, a variação aí é que ao nível da rádio-unar distal. Mas se você considerar o processo estilóide, certo? Também é só outra ferramenta matemática. A gente usa mais essa. A superfície articular, tanto do rádio como do valor, mas pode ser também considerado. Bom, esse número é 2,5. E agora aqui, falar um pouquinho desses anos. Ele esse aqui fala do ângulo radial. O ângulo radial é a observação da superfície. As pesquisas já estão lá nas ciências articulares. A ligação das ciências articulares. O rádio é determinado pelo formato do grupo perpendicular ao eixo longitudinal do rádio, no nível da ciência articular do rádio. Essa é a minha ciência. E outra, minha tangencial interliga no processo estilóide do rádio e está acionado o rádio. Esse ano, ele varia de 15 a 25 graus. Aqui é a incidência de perfil. O antebraço distal demonstra a inclinação palmar. A inclinação palmar, nós temos articulado o rádio,
é determinada mediante o formado pela linha perpendicular ao eixo longitudinal, que é a linha C, do nível de protesto 2, e outra linha tangencial, as partes dorsal e palmar, as que articular radial, porque está na posição vertical, na posição dorsal e a palmar, então essa outra linha e esse ângulo que estamos ali vai de 10 a 25. Esse a gente, os ângulos normais, e quando eles estão alterados, a gente procura ali, né? Sabe, o normal está entre 15 e 25. Quando estiver acima de 25, a gente sempre procura pensar um deformidade, né? Associado. Qual é a deformidade de Madelon? O que a gente faz esse ângulo? Por que esse ângulo é importante? Por inclinação radial. Ok. Puxado não, mas existe uma articulação aí, essa articulação mágica qual, né? Existe uma fileira proximal do carro, que eu acho que inclusive é o próximo slide. Na hora que a gente. Esse cafoide celular, toda essa articulação na fileira proximal, ela fica afetada pela articulação radical. Então, se você tem um raio que é muito inclinado, existe uma tendência a fileira proximal ficar em V. Essa morfologia em V da fileira proximal, ela tende a sobrecarregar a articulação escafocelular. Mesmo que isso acontece, por exemplo, nos sleds ou nos sleds, né? Vocês vão ter depois um canal de ressonância tranquilo de ressonância. É aqui. Eles demonstram o alinhamento axial longitudinal, tendo essa primeira linha referente, ela vai, né, ao longo da margem proximal, que se transforma de circular em piramidal. A segunda linha, ela vai pelas margens distais dos merinosos, das 14, singular e piramidal. Enquanto que o terceiro ele vai ao longo da margem proximal, do capitato e do anal. E eles são importantes para a gente ver justamente esse alinhamento. Quando entra a radiografia da incidência dos dois pontos. Certo. E agora aqui, falar essa avaliação. Estabilidade quando o espaço normal está entre um é o outro. Certo. E entre 60 e 80 graus ele pode ser considerado anormal. E maior que 80, ele é considerado anormal. Esse aumento do ângulo ele sugere que a instabilidade do segmento intercalado dorsal. Qual é os dois que dizem? Por quê? Porque está aumentando a a inclinação palmar, justamente mais. Pode ser causado pela quebra do anel do lado do lado também, por articulação palmar piramidal. E, ocasionalmente, pode acontecer tanto ela pode ser causada por óssea do ligamento do anel do lado radial do corpo. E, comumente, é ocasionado pela fratura do escafólide. Se a gente tiver a cuidado dos dois, né? Se os dois quebrarem, predomina o DIS, né? Se quebrar a articulação tanto do lado lunar como a volta radial. Geralmente predominaria o DIS. Qual das duas é mais comum, Ana? Bem mais comum. Lembrar que esse ângulo é feito a partir do linha, né, que você traça o mesmo plano dos ossos, na escafoide. Esse ângulo tem que dar entre 60 e 50 de 60. Nós temos isso. Okay? Cuidado quando vocês estiverem medindo o ângulo no escafoide,
O tubérculo do escafoide não conta para o ângulo, tá? Então, se você olhar ali para a primeira imagem A, o tubérculo do escafoide é aquela pontinha de baixo, isso. Não. Escafoide, né? Isso, exatamente. Aquela pontinha do escafoide, isso, essa aí. Ela não conta com o ângulo. Então, por isso que na imagem do Greenspan, por exemplo, ele traça o maior eixo do escafoide, não incluindo ele. Tem alguns escafoides que são mais pontudos. Você fica aquela tendência de querer pontar e o ângulo vai acabar aumentando. E é por conta disso, cuidado, porque não aumenta. Certo? E essas terras passam que sempre no centro do captar celular. E aí, o outro contato. Perfeito. Bom, aí, nesses casos, 2 casos, qual é cada um aí? A avaliação, levando em consideração essa. O Leno está Aceitando o mesmo contexto do slide anterior, entendeu? Aí você vai dizer, olha, nos exames, qual é cada um? São 2 casos diferentes. Um é DIS e um é VIS. Qual é qual? Sem medir o ângulo. O que a gente observa para poder diferenciar esses dois? Isso. O celular vai treinar regularmente, né? Tem titulação regular, no caso, esse é o VIS. E o titular é o VIS. A atuação Perfeito. Você está lá na prova, aí o cara vai perguntar para você se tem DIS, se tem VIS, qual é a estabilidade ligamentar. Você vai olhar para o simular. Está lá na prova, você tem que calcular. Você vai olhar para o simular. O simular está olhando para a região volar, VIS. Simular está olhando, entre aspas, né, olhando aqui, entre aspas, para a região dorsal, é DIS. A ferramenta que você tem de forma rápida, digamos assim, prática. Né? Perceba que o captato está se direcionando para o eixo. Então, o captato está se direcionando para a face volar. Enquanto nesse outro caso, o captato está se direcionando para a face dorsal. Isso reforça que é VIS e que é DIS. Enquanto na instabilidade não é do ângulo escapo semilunar, do ângulo captato semilunar, aquele outro ângulo continuado. Percebe que a morfologia tem um dos palmados no semilunar e muda um pouquinho, né? Também expliquei com aspecto de ângulo. Isso pode ser mais essa estabilidade. Né? Agora, eu vou começar os casos, tá? Caso 1. Muito bem olhado. Pronto, me conta. E nessa topografia, certo? Faz lembrar algum ônibus dessa fratura. Dois são chofer. É uma fratura intraarticular, certo? Quando o processo estiloide do rabo, o mecanismo, geralmente, ou é o trauma direto, que ocorria muito. Eu não tenho. Desculpa. Ocorria muito quando as pessoas acionavam uma manivela do carro, outra logo batia na região estiloide do rádio fraturado. Sempre nesses casos, olhar os ossos do carro, propriamente, tá? Principalmente o escafoide,
porque devido a esse trauma direto, muito comum estar associado à sua fratura e o processo estiloide, tá? Além disso, basicamente é isso. Sempre olhar os ossos do carpo, tá certo? Que não para bem comum haver associação com fraturas estiloide. Por caso. A gente tem uma radial. A gente está aqui localmente dorsal, prática distal. Antes de seja a de exatamente, que é essa também é legal. O deslocamento dorsal. Tá? Geralmente pega a metáfise distal do rádio, tá? O fragmento fica com inclinação dorsal, tá bom? As mulheres com osteoporose é bem comum apresentarem essa fratura, inclusive entra no alguns critérios de diagnóstico. O mecanismo é de queda, com mão estendida, tá? E há sempre, comumente, a associação com fraturas do processo estiloide, como também dos ossos do carpo. Todos casos. Só um parênteses, ao invés de talvez usar o termo desvio, você vai usar o termo ondulação ou inclinação. Você colocou. Está tudo certo, viu, gente? Só para... Não dá. Beleza. Quase tudo isso. Aqui a gente está uma fratura metafusária, uma fratura contínua, particular. A gente um tipo de deslocamento global, um fragmento distal. E a U? Mas o que tu achava? Acho que uma linha distintiva Acho que não, está associado. Puxar, quase certo. Essa é o seguinte, tá? O contrário da fratura de mecanismo é causado por uma queda sobre o dorso da mão ou por um golpe direto aplicado na região dorsal, certa inflexão palmar, tá? Associações, geralmente há um desalinhamento ou fraturas do carpo associadas, sem avaliar a articulação rádio semilunar e rádio escafóide. Voltei rapidinho. Só duas coisas interessantes nesse caso. A subluxação dorsal da una, né? Então, se você ficar atento ali para o perfil, se você tem certeza que o perfil está um perfil absoluto e você vê aquela una subluxada, você lembrando na fratura de Smith, pode ter uma lesão da radial distal, que é mais comum que nas cores. E outra coisa interessante, para voltar sobre aquele ângulo radial, que a gente tinha conversado antes. Olha como a inclinação radial diminuiu, porque o processo estiloide ele veio para proximal. Então, isso vai determinar, caso essa fratura não seja corrigida, isso vai determinar a longo prazo sobrecápula radioescapal. Então, você não precisa mencionar isso no seu laudo, mas para você ficar atento da importância da morfologia do raio distal nessa interface articular radioescapal. Inclusive, assim, eles calculam o serviço com menor, eles geralmente levam em consideração para fazer a correção. Igual o escafoide de forma compensatória está descendo, né? Está horizontalizando para poder compensar a queda do processo estilante. Isso tem todo um balanço aí. Uma articulação que a gente movimenta muito, com o tempo, somente nos ossos do primeiro arco, vão sofrendo bastante, fazendo com que possa dar alguma artrite ou até osteonevrose. Fica pesado. Próximo papo. Mas a gente tem uma vazão articular, feita a função dorsal, não acho que ainda colocar a função articular,
Então, aí eu acho que a gente está verificando. Isso. 4 Ou no quadro de articulação. dorsal. Ele se estende do aspecto dorsal até a superfície articular, como demonstrado aqui. Tá? Geralmente é uma subluxação dorsal associada à articulação radiocarpal. Saber que existe a párpula invertida, né? Que é quando há um comprometimento do aspecto volar da articulação radiocarpal. No rádio, a articulação radiocarpal. Né? Como a gente pode ver nesse exemplo. Ok? Então, essa é uma fratura epifisária, tá, pessoal? Então, ela pode ser meta-epifisária, mas as outras fraturas que a gente viu, sobre Smith, coisas, elas são fraturas meta-epifisárias, exatamente. Então, essa diferença aí, na hora da prova, vocês caírem pegadinho. Metafisárias e Mas de alinhamento e associado, tem que ter uma mutação da espaço. Dorsal. Então, essa associação da transição de aliás, mas você fazemos Exatamente, pode fazer um chassi de aliase, são fraturas do distal do raro, e algumas vezes comprometem a articulação radiocarpal, com luxação coexistente da articulação radiolar distal. Existem dois tipos. Dois. A classificação da fratura do rádio é extraarticular, de 1, geralmente no texto distal, e a de 2, a fratura do rádio geralmente é convoluta, estendendo-se até a articulação radiocarpal. O mecanismo, basicamente, ocorre devido a uma queda sobre a mão estendida e inclinação acentuada com o braço. São dois casos, duas pessoas diferentes. aqui. Então, não acho que não. A outra também é também é também um pouco mais de Certo. Levando em consideração esses fatores, né, dos fatores, essas duas formas, você acha que o mais grave pode evoluir mal? É a próxima. Isso. Ela ainda dorsal de estado. Dorsal de estado do escafole. Então, a vacinação. Ela fez produção de trabalho, mas também tem 20 anos da vacinação. Então, da vacinação, então,
Segue mesmo, né, a vascularização dela. Quando há uma lesão da artéria, que pode passar uma passão de chuva, no caso dessa área, o escafoide é tão importante, tão mais seguro, às vezes a gente vê esses fatores falando, não tem necessariamente significativo, porque ele tem aquela incidência específica. Por isso é aquela princípio. Então, essas incidências nessas horas aí, caso tivesse tomografia, elas seriam ainda mais importantes para você destacar o escafoide e ver o que acontece. Então, se lembrar disso, não tiver nada dúvida. No caso, Mas olha, é bom. Legal. Rapaz, tá meio uma coisa aqui. Sempre responsável para os pais que estão nos carros, eu estou aqui falado só. É que eu passo. Escafoide. Olha com calma. Estamos nesse tema aí. Cadê o escafoide? Certo. Tem alguma coisa diferente? Certo. Então, você tem uma linha lucente no colo do escafoide com margens escleróticas associadas a desalinhamento cortical, sobretudo na face radial. Vai. tá difícil de ver. Tá difícil de ver, tá difícil de ver. Eu tive alguns a mais, e vocês não fizeram você. Olha aí. Mas olha, eu tinha uma gastada mais que eu pensei que eu não tinha uma puxarada que eu estava focalizado, assim, um pouquinho. Ele é uma bola, né? Pensado, sei lá, artrose, e batidos. E aí, seu artrose, partido, olha essa normalidade. Porque ele não encaixa de novo, pô, tá vendo que dia que eu a pomar tem duas braços, fácil. A pseudartrose, ela é mais, vamos dizer assim, de forma bem simples, né? Ela é mais feia, entre aspas. A pseudartrose vai ter da falaram, mais ação osteotrófica, ela vai ter encaixe. Você vê que você tem duas interfaces que elas estão alinhadas ali, mas que não tem uma reação hipertrófica, por exemplo, simulando a articulação sinovial. Né? Não tem isso. Mas existe um diagnóstico diferencial para isso daí. Se esse paciente tivesse tido uma fratura, que tu sabe, vamos dizer que ele tenha 30 anos, ele teve uma fratura quando ele tinha 15 anos. Então, se passou 15 anos. Ele não evoluiu com pseudartrose, mas ele tem um defeito de consolidação. Qual é esse defeito? Na união. Isso, na união. Então, ele pode não ter tido uma pseudartrose, está no âmbito das consolidações viciosas, mas ele pode ter uma non-union, né? Outra consolidação viciosa, que é a não-união, certo? Esses pacientes que fazem fratura de escafoide, sobretudo no colo, e que não têm união, eles podem desenvolver o quê? Necrose, certo? Tem uma coisinha. Vocês pegaram o caso. Colapso. Certo. Não, união. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Então, no escafoide, tanto pode evoluir com o SLERC ou com o SNEC. A gente depois vai ver nas aulas de ressonância. Né? Mas na estrutura do escafoide que não tem união, eles evoluem como os SNECs. Então, tem o ponto da não união, tem o colapso do escafoide. Tá, e aí? Ah, beleza. É um escafoide bipartido, tá, pessoal? Não quero não diferenciar, sabe? Sempre esses quadros, sabe? E a TC ajuda muito, porque no raio-x fica difícil ver a alteração
parece melhor. Aí alguém para explicar, a Marina já explicou, né? Porque a vascularização, mas nesse caso, a classificação e gravidade. Qual é a mais grave? Então, mais grave é a calcificar por conta da vascularização. Falta de sal, também grave, e a mais comum dessa seria a falta de falta. Marina já explicou bem direitinho como ocorre a vascularização, né? Agora vamos falar é fator de escapoide, é a segunda fator mais comum dos superiores, tá? É a primeira das conjuntos ósseos do carro. Comum em ambos jogos, tá? O mecanismo é queda sobre a palma da mão, tá? Complicações principais, né? É a osteonecrose, não consolidação, como a gente discute bastante, e artrite pós-traumática. Nesse caso, masculino, 30 anos, dor com a esquerda. Dor no punho com a esquerda. É peculiar. É peculiar. Alguém viu alguma coisa? Normal? Próximo? Tá, eu acho que vai ajudar o perfil. Eu acho que vai ajudar aí o perfil. Olha para ele. Olha no perfil. A classe dele. Aí, é diferente aí. Assim, ó. É uma pessoa muito peculiar. É que tá diferente. Por que chamou a atenção nesse desnível aí? Tem alguma atividade? Isso aí é uma fratura singular? O que é? O que está chamando a atenção? A Carol falou, ó, tem uma estranho aqui. Fratura singular? É só um símbolo mais estranho? Vertical ali. E agora? Atrás tem um perfil normal. Tem um perfil normal atrás. Não, isso desse perfil normal. Depois você bota um perfil normal. Volta para o ponto. Não está fácil ter isso. Não tá fácil. E depois você bota o perfil normal. Tá. Acho que eu tenho para poder. É bem discreto. Porque é bem discreto. Muito discreto. A gente pode dizer que, ó. Algo assim, é ver o normal, né? Para poder conduzir alguma coisa diferente, né? Entender que aquilo está errado, né? Exatamente. E o diferente. No contexto de trauma, você vê celular, então, um pouquinho desviado. Logicamente, não é muito sensível para a fratura, mas é algo bem discreto. A terceira me impactou bastante, mas certamente são as pessoas que passarem como normal.
Mas há um destacamento na região dorsal do semilunar. Já disse que também, mas fraturas do semilunar menos 3%, fraturas do 1%, geralmente é associado a uma luxação perilunar e flexão dorsal. Né? Em todo caso, sexo masculino, 25 anos, Com certeza. Sim. Aqui, a nossa próxima ele está mais identificada. Já está no meio da passar rádio. Captar, acho que ela aqui. Aí, até que tá, mas sempre olhar, nesses casos, olhar para captar, descer. E aqui? Operação. Sinal baixo, sinal. Nesse caso, aqui, nesse mesmo sentido, alguém pode explicar esses estágios? Desse embora? E aí, passa de quatro estágios. Fala de alguns dias, quatro estágios. Muitas vezes são novos, mas É uma elevador de cidade semilunar ao próprio radial, né? A gente viu Aí eles teve esse achamento sobre o nome mais acentuado, aí ele quer o totalmente para captar. A situação é a gente está adequado, a gente já tem esse totalmente mais acentuado, e aí o nome celular é para assim, o lateral, e aí, nesse estágio, tem o desenvolvimento da osteoartrite e radiocafal. E aí, com aqueles outros aferidos comemorativos, geralmente, espaço articular, osteópolis, coisas corporais, as subcontrais e a migração do plano. outro caso novo. Arte do arte isso aí foi uma caridade. Sabe que eu quero? Eu acho que tem uma fratura do tênis cristal do pai. Olha poucos lá. Temos lá. Pode por isso lá. Essa porta da caixa, né? Essa porta da caixa, só no parque do plano. Vocês são lá. Tem escrito isso lá. Ah! Aí não, depois. Vocês têm poderes deles?
Eu gosto do sinal. Não, eu que é o third points. Você lembra? A dissociação. Comunicamento, cognitivo. Igualmente. Sem lugar. Esse espaço, né? Acho que é uma dissociação de espaço sem lugar. Acho que Comunicamento, geralmente está comunicamento. Exatamente. Eu posso subir agora. Isso é uma isso, faz desse comediante americano para ele fala que é o demais, né? Que é o sinal do David London, que é a questão da American. Eles usam as referências também dos cientistas. O da Amazônia eu vi no Rádio Vídeo há muito tempo atrás. No Rádio Vídeo ele fala do David London. E essa distância, você sabe? eu vou ler. Ele fala 2, 3, vale. E as imagens? Alguém poderia dizer o que é que corresponde? Ainda dentro do contexto celular? as dissociações, né? Quando ocorre a dissociação dos casos, posteriormente a dissociação e chakra, você piramidal subliminar, e quando essa dissociação completa ocorre a nível de celular radial, né? Sequência do comprometimento dos ligamentos, né? O escapol de pontos, os cabos sem lunar, depois os cabos encapsulados sem lunar, depois do quetal sem lunar. É uma sequência de, vamos dizer assim, comprometimento extremamente melês, e pela biomecânica, vamos dizer assim, no movimento do público, essa sequência de acometimento dele, que faz comprometer todo a questão daqueles atos que a gente falou. Eles Isso é importante, ele vai desestabilizar toda essa grandiose. Caso 10. Principalmente nessa radiografia. Para mim, relacionado na construção dorsal. E é o clássico da side, que é o sinal piramidal, que é que a gente vê um pato é descrito como uma asa. Para mim, é ver como isso. Para mim, é uma asa, mas isso é uma questão. Metafórico. O escapote é um patrocínio. A gente vê aqui a função piramidal, que é o amigo pato, e o pouquinho dele é o fragmento da fratura. E é isso, a piramidal. Associação. A fratura do realmente piramidal. É bom que eu só vou botar um foco para isso. Vai. Próximo. Só para poder. É outro caso? É outro caso. É outro caso. A gente pega pegando. Eu acho que esse é falso. Ciclo sensório? O que tu acha de posição de ciclo sensório? Mesmo contexto de fratura? Assim, eu achei que
Capirona que eu não pintei. Realmente, é um ciclo acessório, tá? Difícil de ver, tá bom? Mas a dica realmente é a corticalização do fragmento, né? Mesmo no contexto de fratura, nesse caso, foi discutido a um osteopinolite. Outro caso, Dois casos diferentes, né? Vai, minha próxima. Bora que é a próxima. Meu Deus, 10 para as 8. Então, São dois páginas X, né? Paulo. Pode a primeira mais ciência. Tem uma fratura no centro de fratura, o nome do plano. Centro do osso infrativo. E a oblíqua. É o sobreposição. Nossa, Mas parece mesmo. Sim, aí essa palavra Se a gente prestar atenção, né? Tem a fratura de fragmento, fratura do lado, e aqui, dentro do carro, a gente vê a fratura do fratura rara. É uma fratura rara, em cerca de 2% dos casos. Geralmente é um trauma na face palmar. O ângulo, que geralmente a gente avalia melhor nesse texto do carro, está relacionado com o esporte de preensão, né? Ou beisebol, de raquete, né? Um ponto também que a minha incidência para ver é uma oblíqua inflamação. Outro caso. Também bem sério. Bom, E o Celso não se for. cadê? Bom, a gente tá tudo. Então, e no outro lado, onde é que está? Exatamente. A fratura cifóide, tá? É rara, cerca de 0,2% das fraturas do carro, tá? Associado também a outras fraturas, tá? E a incidência oblíqua, em supinação. E a túnel do carro pode ajudar a visualizar. Outro caso. Que vocês... Contém. Fratura do... Tá. Isso. E está associado com os fraturas também. Caso 14. Vai conhecer. Ok. Tá. Nossa, dois artigos,
Não, isso deixa. Faço o que eu posso para ver do pé aqui. Certeza. Tem uma aparição Todas as fotos do na base, cara, aparente. Tom Delta. É o. Ah, Não, aí só diferenciar que cada coisa ela vai ser diferente, certo? Por complemento articular. E a pseudo-BD, que é um outro grupo de diagnóstico artificial, ela é extra-articular. Então, tem muito bom. Não volta a explicar de novo, isso. Outro. De novo. Vamos lá. Então, linha inocente na base, primeiro, metacarpo, segundo envolvimento particular, número de continuidade óssea nesse aspecto medial na base, né? Metacarpo. E aí, no caso, a classificação seria para e os diagnósticos diferenciais desse tipo de topografia são a Bennett, a Roland, que é quando eu tenho um cognitivo dessa fratura, tem envolvimento obrigatoriamente interarticular, e a pseudo-Bennett é quando eu tenho quando ela é extra-articular. isso. Não é um movimento. Diferente da BD, tem movimentos particulares. Ambas, tanto Roland como Bennett, tem movimento interarticular. O mecanismo da Bennett é uma abdução forçada no primeiro metacarpo, tá? Fazendo essa ação de fratura. E na de Roland, geralmente há um envolvimento em líquidos, né? Ela é cognitivo. Na de Bennett, como bem falou, o pai não tem envolvimento articular. E é muito capcioso para a gente ver. Está caminhando para o fim da aula, tá? Ou no caso. A gente está vendo a radiografia da mão e PA e oblíquo. E a gente quer ver essa fratura rolo na cá. Tem desalinhamento, uma inclinação polar do fragmento distal, que é a conhecida fratura do boxeador. Exatamente. Sabe, Carlos? É o cuidado. Em últimos casos, poxa. Não, no caso, legal. Não, professor. O ar. Vai. Peraí, calma, isso. Da base. Olá, a fala do Cristão. Agora sim, tirar que eu vou.
É, agora, duas questões que a gente vai ver do CBR, caíram de músculo esquelético, né, ao longo desses anos, como o MSK. Uma boa congruência articular, radionar, distal, garante uma função adequada dessa articulação. A variação lunar é uma relação entre as dimensões longitudinais entre a luna e o rádio, na radiografia, frente a uma posição dele. Sobre a variação lunar, marca a alternativa correta. Quer aceitar? Pronto. Item A. A variação negativa representa uma extremidade distal medial do rádio mais curta que a extremidade distal da luna. A variação lunar é fisiologicamente negativa durante a clonação e positiva durante a supinação. Sim, é legal. A variação lunar negativa apresenta associação com a doença de Kienbock. Essa aí. É aquilo que a gente falou lá no começo da aula, né? Continuando nos itens, não há uma mudança significativa da variação lunar de acordo com o posicionamento do fundo, né? Esse item é interessante, mas é o contrário, exatamente. Os estudos mais recentes não demonstram que a variação lunar positiva apresenta associação significativa com lesões do fundo. Realmente o item C é o item correto. Outra questãozinha de RM em relação à questão apresentada, assinale a alternativa correta. Tem os quatro mais. Tem dois estudos. Você tem que ver o que é, o que é, para você. Vocês olham as imagens. Pronto. Olhando as imagens, né? A presença do processo inflamatório. Sem comentário, viu? Certo. Olha as imagens sem comentário. Lê sem comentário. Tá. Essa é boa, essa é ruim. Tá bom. A presença do processo inflamatório perilesional favorece a possibilidade de processo infeccioso, depósito de cristais jurados deve ser incluído no diferencial. A terceira deve ser o próximo exame diagnóstico por imagem sugerir. O ultrassom pode identificar a eventual abulsão cortical em sítio de fixação ligamentar e o foco central de hiporrealce em processo inflamatório ao redor sugere o foco de osteonecrose. O que vocês acham que é isso? Pois é, louco. É isso. São as possibilidades. Infecção. O que mais? Melite que tipo? Tem um negócio ali, não tem? Tem um. Tem um edema e tem um outro. Não é só edema, né? Não é só edema. Esse imagem ovalada aí, né? Esse imagem ovalada. A imagem ovalada tem baixo sinal em todas as sequências. Tem certeza? Da imagem ovalada? Não, a imagem ovalada não tem baixo sinal em todas as sequências. A imagem ovalada tem baixo sinal em teoria. Na verdade, assim, ó, tem um alvo. Um alvo. Esse aqui é um sinal intermediário, né? Dentro aqui, ele é um sinal intermediário. Aí tem um alvo, baixo sinal, e aqui mais de baixo sinal, né? É estranho, né? É estranho mais para preto. Porque são T2, né? Tem líquido aqui, considerar que são T2, mas você está dizendo que é real. Aqui, com certeza, é com contraste, né? Então, aqui, ó, ele realça a periferia e dentro, né? Não realça. É preto. Pretinho. Mas era para ser branco, se fosse T2, né?
Certo. E aí? Isso aí pode ser feliz, mas olha as diferenciais. É um consumor, pode ser assim. É um diferencial, sim. Eu acho que é um esteroide. Da edema. Mas já pode ser um nível. Isso é um nível. E se fosse o esteroide, ADC, seria o próximo exame diagnóstico? Exatamente. É a resposta do Ricardo. Ele se trata realmente de mostrar um esteroide. Não é comum. Também nunca vi. Já vi um processo, como eu já vi os pedidos, mas aí. Então, assim, olha, isso não é necrose. Não é necrose por causa do tesouro. Então, tinha que ser alguma coisa. Podia ser até um depósito de troxapatita, alguma coisa, sabe, infiltração, calcificação, migração intraóssea. Mas não é necrose. Então, não é abscesso, porque não é necrose. Na verdade, não é necrose. E eles são tão assim, tão pegadinha, né? Que os ainda bota na descrição do item B, acima do esteroide, ele bota assim, depósito de cristais. É uma coisa que podia ser, né? Deve ser incluído diagnóstico diferencial. Até a forma como ele escreve, ele não fala assim, tem normal de calcário. Depósito de cristal deve ser incluído. Mas é de grau, né? O outro dá isso, o outro dá a emoção, né? A pessoa lê rápido. Esse era o nosso esteroide. Estamos Próximo. E é isso, pessoal. Eu procurei, mas assim, relacionado ao nosso. Esse aí foi o diagnóstico diferencial com necrose, depois que eu coloquei. Mas, todas as questões.